No último vídeo deste canal, eu mencionei en passant que parece haver uma indústria de racialização de estatísticas no Brasil. Será que isso é verdade mesmo? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Muito bem, eu quero começar pedindo para você deixar o seu like já nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, que você compartilhe esse canal com as pessoas que você conhece, não só esse vídeo, mas o canal todo. Fala para os seus amigos, para os seus parentes, ó, tem um professor de filosofia ali no YouTube falando coisas do arco da velha, como dizia minha mãe. Então compartilhe esse canal, divulgue para que nossas ideias cresçam e apareçam na internet. Eu queria começar dizendo, na verdade, reafirmando que sim, eu acredito que o Brasil é um país que tem muito racismo, que o Brasil não é propriamente um país racista, na generalização que se costuma fazer a respeito do nosso país, mas que sim, o Brasil tem uma quantidade de racismo e de racistas que é bastante considerável ainda. Mas que essa ideia de racismo, ou essa noção que nós temos de racismo, ela se confunde com outros tipos de sensações e percepções que nós temos quando se trata das chamadas relações raciais no Brasil. E eu digo raciais aqui, obviamente, entre aspas, porque raças humanas não existem, né? Ou pelo menos como foi definido pelo código Genoma, né, pelo resultado do processo Genoma, não há diferenças substanciais de raças humanas em localizações geográficas pelo mundo, né? Então, quer dizer, o gene de alguém que está na África é igual ao gene de alguém que está, sei lá, na Islândia ou em qualquer outro país, aí, qualquer outro continente. Então, toda vez que eu falar aqui nesse vídeo sobre raça, eu estou falando nesse sentido que é um sentido sociocultural hoje, né? Tomado como sociocultural e não mais com aquele conceito de raças biológicas do passado. Quando eu digo que o processo de racismo, ou a ideia de racismo no Brasil, se confunde com outros tipos de percepções que nós temos aqui, eu estou falando que eu tenho a sensação e tenho a ideia e tenho divulgado isso em textos meus, em aulas minhas, e sempre que trato desse assunto, que no Brasil, ao invés de classificarmos aquele processo que nós temos confuso de racismo brasileiro como racismo estrutural, porque eu acho que isso é uma petição de princípio, porque você precisaria definir muito bem o que é uma estrutura social e você conseguir demonstrar esse racismo estrutural, que não é uma coisa pessoal, né? Como ele se processa nessas estruturas e tal. Eu costumo tratar isso de outra maneira. Eu digo que no Brasil existe, para além do racismo, que eu considero sempre uma atitude consciente e, claro, de pessoa para pessoa, as pessoas são racistas e não a instituição, ou não as estruturas ou instituições, eu digo que também há no Brasil uma cultura de subalternização das pessoas negras. Óbvio que no processo do pós-abolição, sobretudo, quando a sociedade vai meio que se amalgamar daquelas ideias eugenistas que vinham lá do século XVIII, aqui aportaram no Brasil no século XIX, se propagaram aqui em sociedades eugênicas, em projetos de governo, na Constituição do Getúlio Vargas, falando sobre educação eugênica, né? Então, isso aconteceu no Brasil. Então, a mentalidade das elites brasileiras ali do finalzinho do século XIX, e início do século XX, quando eu falo início, até mais ou menos a década de 1930, a ideia de que as pessoas negras eram menos capazes do que as pessoas brancas foi criando uma cultura, claro, associada ao racismo propriamente dito, uma cultura que sempre enxerga as pessoas negras como subalternas. Tanto é que quando você vê uma pessoa negra em contextos em que você não está acostumado a vê-la, você estranha. Todo mundo estranha, pretos, brancos, todo mundo estranha ao ver, por exemplo, uma pessoa negra num cargo de uma multinacional, né, num cargo de executivo, ou quando você entra num restaurante chique e você vê uma pessoa negra lá dentro, você vai tentar entender o que aquela pessoa está fazendo ali, o que ela é, se ela é um jogador de futebol, se ela é um artista qualquer e tal. Então é difícil a gente ainda não normaliza as pessoas negras em contexto, senão de subalternidade. Isso é cultural, isso é uma coisa que muda com a educação.
Eu sempre defendi isso. Por isso que eu fico fomentando, por exemplo, o conhecimento de figuras negras importantes da história brasileira que estão fora desses contextos de subalternidade. E é claro que a gente encontra muito mais pessoas nesse sentido no século XIX do que no século XX. Eu falo, é claro, mas eu falo que é uma coisa curiosa também, né? Porque enquanto a escravidão era vigente, nós tínhamos no Brasil muitas pessoas negras célebres, de destaque na política brasileira, nas elites brasileiras, na engenharia, na medicina, em vários setores da sociedade que eram importantes, existiam pessoas negras. Isso vai rarear e quase desaparecer a partir do século XX. Porque todo aquele processo de eugenia vai afetando culturalmente a sociedade brasileira e as pessoas negras começam a sentir mais dificuldade de transitar nos estratos mais elitistas, digamos assim, da sociedade brasileira. Então, é preciso que haja uma mudança de imaginário no Brasil para que a gente passe a normalizar as pessoas negras cada vez mais em contextos em que a gente não está acostumado a vê-las. E óbvio que o contrário também acontece. Então, quer dizer, toda vez que você liga um programa desses da tarde que está passando lá sobre esses programas sensacionalistas de prisões e de caçadas policiais e tal, e roubos e não sei o quê, você encontra sempre o pardo ou o preto, né? Um negro naquela situação de que foi preso num crime comum e que está lá algemado, com a mão para trás e não sei o quê. Quando você olha uma fotografia do sistema prisional brasileiro, você vê ali é o pardo, né? Basicamente, é o negro na classificação do IBGE, na classificação atual, que segundo alguns dizem não é tão atual assim, mas na atualidade ela é muito evidenciada. Então, o fato de você ver sempre pessoas negras em situações não só de vulnerabilidade, não só em situações mais frequentes de crimes comuns, mas você vê poucas pessoas negras nos estratos mais altos da sociedade, então faz com que a nossa percepção socioeconômica e sociocultural no Brasil seja racializada. Então, isso para mim não é um problema estrutural, é um problema que está na cultura brasileira e, obviamente, como um retrato da realidade, né? É reforçado por um retrato da realidade que ainda é muito presente e frequente no Brasil. Então, nem toda pessoa, quando, sei lá, vê uma pessoa negra na rua, atravessa a rua com medo, né? Se a rua, sei lá, tá um pouco deserta, ela tá, sei lá, um pouco ali se sentindo fragilizada nessa situação, nem toda pessoa que faz isso é racista. Ela faz isso por um impulso, por uma reação, né, por uma espécie de precaução. Por quê? Porque toda vez, ou praticamente todas as vezes que ela vê um desses bandidinhos de crime comum, desses assaltantes de crime comum, ele vê basicamente um pardo. Então, a reação da pessoa é instintiva, nem sempre racista, mas via de regra instintiva. Isso em várias situações, isso vai se reproduzindo e se perpetuando. Ah, você vê uma pessoa negra andando numa loja de shopping, o segurança fica ali de olho, tal. Então, nem sempre é o racismo propriamente dito, mesmo porque muitas vezes o segurança também é negro, né? Então as pessoas ficam confusas ao olhar essa situação. É por isso que aquela famosíssima pesquisa lá dos anos 80, se eu não me engano, foi na época dos 100 anos da abolição, né? Que é uma pesquisa da Folha que falava assim, algo em 80% das pessoas brasileiras, né, dos brasileiros, pensam que não há racismo, mas os mesmos 80% dizem que conhece alguma pessoa racista, né? Então, quer dizer, essa confusão que nós temos no Brasil, eu atribuo justamente nessa dificuldade que a gente tem em classificar o que é o racismo no Brasil. Porque a sociedade brasileira é uma sociedade majoritariamente miscigenada. E essas coisas se confundem, porque o racismo está muito ligado ao tom de pele, ao estereótipo, né? Ao modo como essa pessoa se veste, ao modo como ela se comporta, né? Então, tudo isso conta na hora de você classificar o preconceito e mesmo a discriminação para com uma pessoa negra, né? Negra aqui, usando de novo a classificação de pretos e pardos. Então não é simples fazer isso. E essas generalizações que se fazem hoje, né, e eu quero falar delas agora no segundo momento desse vídeo, complicam muito as coisas, porque não ajuda a gente a meio que fazer um pente fino nas coisas, melhorar nossa percepção a respeito do racismo no Brasil para combatê-lo. Porque a gente começa a chamar tudo de racismo, o Everest de racista, a matemática de racista, todo mundo de racista, porque se o racismo é estrutural, toda a sociedade brasileira, ou toda a estrutura, ou todas as estruturas, pelo menos aquelas que
o Silvio Almeida evoca no seu livro, né, são as estruturas sociais, políticas, jurídicas e econômicas, ou seja, praticamente todas, estão entranhadas de racismo, ele vai se reproduzindo para além da vontade das pessoas. Então todo mundo, no fim das contas, passa a ser um racista em potencial. Porque, na verdade, a única solução que eu vejo para isso, e eu acho a solução mais deletéria e perigosa de todas, é você, então, derrubar as estruturas que existem e construir estruturas novas. Então não há conserto para o Brasil que não um processo revolucionário. E para mim isso é extremamente temerário, né? Então a confusão que se criou nas interpretações sobre o racismo no Brasil nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, isso foi aumentando, escalonando cada vez mais, e com as redes sociais isso se pulverizou, isso torna o problema praticamente insolúvel. Aumenta cada vez mais a tensão racial no país e não ajuda a resolver o problema. Por quê? Porque o problema não será resolvido com uma subversão total da ordem que existe e uma criação de outra. Quem é que me garante que isso será resolvido se a gente pegar o jogo e virá-lo de ponta cabeça, né? Porque o problema ele é mesmo multifatorial e bastante confuso no Brasil. Mas repito, existe racismo no Brasil e não é pouco. O problema é que a gente tem dificuldade de classificá-lo quando ele não é declarado. Então, porque há racistas no Brasil que declaram que são e que não tem medo de fazê-lo e que fazem assim à luz do dia. E há aquela sutileza, né? Aquela sutileza que é pelas costas, e também há toda essa confusão do preconceito e da discriminação que se mistura com essa cultura de subalternização do negro que acontece no Brasil. Que as pessoas passam a desconfiar e passam a confiar menos, a ter menos confiança na capacidade, confiança na inteligência de uma pessoa negra por uma mera reação instintiva a essa cultura do que um processo consciente. Por isso que, por exemplo, quando a gente fala em minimizar a discriminação ou o preconceito na hora de você fazer um processo de seleção numa empresa, a atitude desse recrutador, dessa pessoa do RH, tem que ser uma atitude ativa em relação a uma pessoa negra. Ela tem que pensar no assunto. E quando ela vê uma pessoa negra, ela tem que pensar assim, olha, eu não posso tratar essa pessoa com diferença em relação às outras. Eu tenho que dar tanta oportunidade dessa pessoa falar, se expressar e se apresentar quanto as outras, e às vezes eu preciso levar em consideração em relação a essa pessoa coisas que eu não preciso levar em consideração quando eu entrevisto outras pessoas. Isso é uma coisa cultural, isso é uma coisa que melhora com o processo de conscientização e de educação da sociedade. É confuso, mas se não for assim, a gente nunca vai se encaminhar para um processo de solução. E isso começa, como eu digo sempre, na escola, na educação básica. Pois bem, feito esse longo introito aqui, eu queria falar especificamente sobre isso que eu chamei de uma espécie de indústria de racialização de dados de violência e de estatísticas no Brasil. Todo ano sai informações, né, lá no Anuário de Segurança Pública e tal, eu vou falar disso daqui a pouco, falando, olha, mais pessoas negras morrem, o jovem negro é o que mais morre no Brasil e tal. Então, essa racialização, claro, ela fomenta um olhar, como se houvesse no Brasil aquele outro conceito que foi criado, inclusive pelas militâncias negras e tal, que é o conceito de genocídio da população negra, ou o tal do racismo estrutural. Por quê? Porque isso alicerça, ou está alicerçando essa visão racializada das estatísticas. Agora, isso não é tão simples assim de ver. Por quê? Porque, obviamente, como eu falei, em sendo a sociedade brasileira uma sociedade altamente miscigenada, fica difícil você criar um critério de classificação, e aí o critério de autodeclaração ele é também confuso. Por quê? Porque nós temos no Brasil, segundo o IBGE, mais de 50% de pardos e por volta de 10% de pretos. Preto seria a pessoa da minha cor para mais escuro. E acho que mais claro do que eu, para cada vez mais claro, é o pardo até chegar uma pessoa branca. Agora, como é que você vai diferenciar isso? Qual que é a linha que separa o pardo do branco? É claro, quando você vê uma pessoa loira, de olho claro e tal, tá bom, essa pessoa é branca. Agora,
Quem é o brasileiro comum? Aquela pessoa que é praticamente branca, mas que tem o cabelo, sei lá, cacheado e tal, e que tem uma avó que é negra, e aí a avó negra já casou com uma pessoa branca, e aí o pai que nasceu desse casamento e que já é uma pessoa mais clara se casa com uma pessoa branca, e você nasceu praticamente branco. Tá, você é pardo. Depende de muito dos fatores culturais que você tem. Então tem muitas pessoas que são pardas quase brancas e que moram em periferias que se classificam como negras. Tem muitas pessoas que são pardas e quase brancas e que moram em contextos de elite, se autodeclaram como brancas. Então quando você vê o sujeito que é quase branco e está na prisão, ele se torna negro. Quando você vê um sujeito que é clarinho e que está na faculdade, você o classifica como um branco. Então, como é que faz? Como é que resolve isso? É muito difícil. Então isso favorece a manipulação de estatísticas. É óbvio que você tem, como eu falei no vídeo anterior e reforço aqui, na fotografia socioeconômica do Brasil, mais pessoas negras em situações de subalternidade e também nas situações de vulnerabilidade nas periferias, como aquelas pessoas que ganham menos, que são as mais pobres. Então, a fotografia do Brasil, da cor do brasileiro, é assim. Quanto mais alto da escala socioeconômica, mais branco vai ficando. Então, lá em cima, nos estratos de elite mesmo, as pessoas brancas casam entre si. Né? É muito difícil você ter um trânsito, né, racial, né, sempre dizendo entre aspas, nos estratos da elite. Então, de novo, não é simples de fazer essa distinção no Brasil. E a gente deveria se acostumar com isso. A gente deveria ter, como fez o Gilberto Freire lá atrás, ter elegido de fato a mestiçagem como o grande trunfo do Brasil. E não tentar ficar enquadrando o mestiço como negro, como branco, como isso, como aquilo, mas deixar o mestiço ser o mestiço, deixar o pardo ser o pardo, como era lá atrás. A classificação de pardo ou de mestiço, nos censos anteriores, né, aqueles censos do final do século XIX, começo do século XX e tal, o pardo ou mestiço era uma classificação própria. E o negro ou o preto era uma outra coisa. Essa coisa foi juntada para efeitos de facilitar a autodeclaração e também de manipulação estatística. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque essa classificação torna o Brasil, para falar isso numa frase, o país com a maior população negra, sei lá, fora da África, mas com a população negra nos índices mais baixos de desenvolvimento econômico. Então, isso é um dado assustador se colocado dessa forma. Por isso que as pessoas falam, se nós temos 50% de negros no Brasil, por que nós não temos 50% de médicos negros no Brasil? O que é uma estupidez falar um negócio desse, porque não se compara as coisas desse modo. Mas é muito comum você ver pessoas falando isso. E as pessoas que ouvem tendem a aceitar isso. Por quê? Porque simplesmente estão se acostumando ou se acostumaram com esse tipo de malandragem estatística. Então, quando a gente vê que existem muitas organizações no Brasil que fazem esse tipo de trabalho estatístico e que recebem milhares, se não milhões de reais de fundações internacionais para manter esse trabalho, a gente entende que criou-se aí um sistema de sustento para esse tipo de coisa que, assim, eu acho que não é da vontade de nenhum desses institutos que o problema seja resolvido, senão esses institutos deixam de existir. Se as estatísticas são de tal modo manipuláveis desse jeito, e as coisas são de tão difícil classificação, é claro que você não vai conseguir nunca resolver o problema, porque a demanda sempre vai aumentar. Porque as pessoas continuam nascendo, a discriminação continua existindo, o preconceito também, o racismo também, e a população negra brasileira continua nos estratos mais baixos. Então é preciso melhorar outros indicadores econômicos brasileiros que permitam, por exemplo, a mobilidade social, para que essas pessoas comecem a ser normalizadas em outros espaços. Mas isso precisa ser um processo orgânico na sociedade brasileira. Então eu queria aqui enumerar, para a gente terminar esse vídeo que já se alonga, com o nome de algumas instituições e quanto elas receberam de fundações como a Open Society, do George Soros, já o famigerado George Soros aqui no Brasil, e também da Fundação Ford, que já há muitas décadas fomenta esse tipo de racialização nas estatísticas e nos movimentos negros brasileiros, isso desde a década de 70, né? A Fundação Ford está aqui há muito tempo fazendo isso. Então eu queria enumerar aqui algumas poucas instituições que reforçam a minha percepção de que há
uma verdadeira indústria de racialização estatística no Brasil e que visa a ficar cada vez mais produzindo esse tipo de número sem que o problema seja resolvido, porque desse modo é impossível de resolvê-lo. Quando a gente pega aqui, por exemplo, uma instituição chamada Instituto de Defesa da População Negra, o IDPN, essa instituição recebeu em 2023 $400 mil da Open Society. $400 mil corresponde a R$2.243.280. Então, em 2023, essa fundação aqui recebeu mais de 2 milhões da Open Society, daquela fundação do George Soros. Quando a gente entra no site desse IDPN, o que a gente encontra lá, por exemplo, na missão dessa instituição? Olha só, abre aspas. Utilizar o sistema de justiça como ferramenta para a defesa da população negra, coletiva ou individualmente, bem como para a efetivação e ampliação de políticas públicas voltadas para esse grupo, conforme previsto na Lei de Igualdade Racial 22.288 de 2010. Fecha aspas. E quando a gente vai para a descrição no site deles, que é o que fazemos, diz o seguinte, abre aspas. Acreditamos que o sistema de justiça criminal é um componente indispensável do racismo estrutural e exerce um papel fundamental na manutenção da necropolítica, atuando direta ou indiretamente, de maneira direcionada para a morte física, óbito, ou simbólica encarceramento da população negra. Por isso, propomos a superação simultânea da falta de acesso ao sistema de justiça pela população negra, bem como a disponibilidade de serviços jurídicos gratuitos prestados por uma junção de notáveis e jovens advogadas e advogados negros. Fecha aspas. Então vejam, a descrição ela é toda, digamos assim, ideológica. Então fala em racismo estrutural, fala em necropolítica, que são conceitos que não são conceitos, digamos assim, aceitos tacitamente por toda a sociedade. Então é óbvio que esse instituto tem uma posição política bem definida. Ele é um instituto progressista ou de esquerda, né? Então faz a defesa da visão racializada da sociedade da perspectiva de um esquerdista qualquer. Pensa desse modo assim, por quê? Porque está associado a uma vertente ideológica que acredita que esses conceitos são válidos. E, como uma petição de princípio, quer que todo mundo acredite nisso. Mas receberam mais de 2 milhões para fazer esse tipo de defesa aqui. Então, imagina, se eles vão querer, né, não receber mais esse dinheiro. Eu acho que não. Agora, se você não recebe dinheiro dessas fundações internacionais, você precisa entrar no curso de filosofia política que eu e meu amigo Ricardo Almeida, também professor de filosofia, estamos disponibilizando no Valete Plus. E a gente pegou desde aqueles filósofos lá do comecinho da história da filosofia política, como Platão e Aristóteles, passamos pela Idade Média com Agostinho, com Tomás de Aquino, chegamos na modernidade e falamos de filósofos, inclusive contemporâneos. A gente fez uma seleção daquelas ideias mais importantes, segundo a nossa perspectiva, para entender a filosofia política de forma panorâmica. Você vai pagar por isso tudo a bagatela de R$ 168,80. É isso mesmo que eu estou falando. Por um curso de filosofia política com mais de 20 horas de aulas. Você pode dividir isso. E se você dividir, você pode dividir em até 12 vezes de R$14,14. É isso mesmo. E se você entrar nesse curso agora e até as próximas 24 horas a partir da estreia desse vídeo, você vai ganhar O Príncipe do Maquiavel de brinde, tá? Só esse livro aqui é metade do curso, tá? Caiu até o marcador de página aqui que você vai receber também, tá? Então, ó, né? Então você não precisa receber dinheiro de fundações internacionais para entrar no nosso curso de filosofia política. É só você ter um pouquinho de vontade para você poder investir em você, na sua educação e na sua cultura. Tem aqui um QR Code na tela ou na descrição aqui desse vídeo, você encontra lá um link para você entrar. E vem que a gente está te esperando. Quando a gente vê aqui o famosíssimo Instituto Sou da Paz, né, que também é famoso, né, então é bem conhecido, o Sou da Paz recebeu em 2023 $200 mil da Open Society, que corresponde a R$1.121.820. Isso na cotação de hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, tá? E quando a gente vê, por exemplo, uma matéria na internet que fala do Instituto Sou da Paz, ela diz o seguinte, olha só. 8 em cada 10 homens mortos por arma de fogo são negros, revela estudo
do Sou da Paz. Então veja, de novo, uma racialização estatística. Então, 8 em cada 10 que morrem são negros. Tá, é negro em que sentido? É o negro como preto e pardo? Então é o pardo ou é o preto que morre? É mais pardo ou é mais preto? Morre pelas mãos de quem? Porque isso também, se você não diz, a gente não vai saber. E a gente sabe que no Brasil, muitos e muitos jovens negros morrem pelas mãos do crime organizado. Porque se envolvem com crime organizado, são mortos por outras facções, são mortos em crimes comuns. E, claro, uma parcela dessa população é morta em confronto com a polícia. Mas esse confronto com a polícia, ele é menor diante dos outros casos em que essas pessoas são assassinadas. E isso raramente é dito nessas estatísticas. E, por fim, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é aquele que produz todos os anos o Anuário de Segurança Pública e que é um anuário que é completamente racializado em suas estatísticas. Eles receberam em 2023 430 mil dólares, que corresponde a 2.411.998 reais. E aí você encontra, por exemplo, matérias do Anuário de Segurança Pública brasileiro dizendo o seguinte, olha só. Redução de homicídio no Brasil não elimina racismo estrutural, afirma coordenador de Fórum de Segurança. Apesar da queda nas taxas de homicídio, o país ainda figura entre os mais violentos do mundo e mantém desigualdades. Então, de novo, uma reprodução da racialização estatística. E agora, citando nominalmente o conceito, ou para mim, pseudo-conceito de racismo estrutural. Então é muito difícil rebater esse tipo de coisa. Por quê? Porque é difícil você classificar o que é racismo estrutural. Então as pessoas já estão aceitando que no Brasil tem um negócio chamado racismo estrutural. Então vem uma notícia como essa e simplesmente aceitam. E agora vamos ver os dados da Fundação Ford. E aqui tem os dados estatísticos de doações da Fundação Ford desde 2006, tá? Então é um compilado de 2006 até o presente momento. Então os números são mais expressivos, mas demonstram o quanto essas instituições internacionais doam de dinheiro para instituições que aqui no Brasil fomentam essa racialização estatística a não mais poder. Então, primeiro vamos ver uma ONG chamada Justiça Global. Essa ONG recebeu, de 2006 até agora, da Fundação Ford, 3.796.696 dólares, o que corresponde a 21.318.068 reais. E quando você vê, por exemplo, uma matéria sobre essa Justiça Global, o que está dizendo? Olha só. Relatório da Justiça Global denuncia a CIDH, ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, racismo e violência policial contra crianças e adolescentes no Brasil. Então, mais uma vez, né, a racialização de estatísticas feita por um desses institutos que recebem dinheiro de fundações internacionais. E para encerrar, o Fórum Brasil de Direitos Humanos. O Fórum Brasil de Direitos Humanos recebeu da Fundação Ford, de 2006 até o presente momento, 2.471.250 dólares, o que corresponde a 13.876.808 reais. E quando a gente olha, por exemplo, uma matéria sobre esse Fundo Brasil de Direitos Humanos, o que a gente vê? Fundo Brasil seleciona os projetos de combate ao racismo no Brasil. E aí a matéria diz: o Fórum Brasil de Direitos Humanos vai doar 1,25 milhão para 25 organizações que atuam no combate ao racismo em todo o país. A seleção será feita por meio de edital e as inscrições vão até tal data, tal data. O tema do racismo é considerado prioritário para o Fundo Brasil desde sua criação em 2007. Já no primeiro edital de apoio a projetos, lançado naquele mesmo ano, a Fundação apoiou 4 iniciativas desenvolvidas por organizações fundadas e lideradas por pessoas negras. Fecha aspas. Então vejam, é isso, tá? Então eu só dei alguns exemplos. Tem outros mais exemplos sobre fundações que tratam de direitos humanos e de segurança pública aqui no Brasil e que recebem uma dinheirama da Fundação Ford e da Open Society e de outras fundações internacionais para produzir esse tipo de estatística racializada, que eu tenho insistido nisso, não resolvem o problema.
Porque o problema do racismo no Brasil não é fácil de ser resolvido com esse tipo de estatística que fica classificando todo mundo como racista e tudo como racismo. Isso não vai se resolver assim. Insisto, o problema é um problema cultural, sobretudo, e um problema de educação. E quando a gente resolver o problema cultural e quando a gente resolver o problema de educação, a gente vai melhorando a percepção e a normalização de pessoas negras fora desses estratos de subalternidade. E quando a gente melhorar organicamente a situação econômica do Brasil, a gente passa a tirar essas pessoas dessa vulnerabilidade. Então, o grande problema do Brasil é que as pessoas negras brasileiras, essas, segundo a classificação do IBGE, os pretos e os pardos, continuam estancados, parados e numa situação quase determinística nos estratos mais baixos e pobres da sociedade. Enquanto o país não melhorar economicamente, essas pessoas tiverem a oportunidade de sair dessa situação, não um ou outro, não aquela pessoa que pela cota fura o bloqueio, não, em que as pessoas organicamente consigam melhorar. As muitas famílias que vivem nas favelas brasileiras consigam melhorar a sua vida, a sua condição socioeconômica e sair da vulnerabilidade. Enquanto o crime organizado não for combatido e libertar essas pessoas dessa espécie de escravidão em que elas são mantidas dentro das favelas brasileiras, isso não vai melhorar. Então não é só um problema que é a polícia que está matando, não é só um problema em que as pessoas são vítimas do racismo, mas que toda a condição brasileira, socioeconômica sobretudo, mantém essas pessoas em situações de subalternidade, em situações de vulnerabilidade e mais propensas, e mais não propensas no sentido de terem vontade de fazer, mas destinadas a ter uma aproximação maior com a criminalidade do que qualquer outro extrato social no Brasil. Então, deixa aqui seu comentário se você gostou, se você não gostou, se você entendeu, se você não entendeu. E a gente se encontra no próximo vídeo.